Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência. Podcast. Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência. Podcast. Olá, eu sou JP Roots e estou aqui para apresentar o podcast Roots 67. O podcast que eu sempre falo não traz aqui verdades absolutas, apenas apresenta a minha opinião segundo o meu ponto de vista. Tá? E hoje eu quero falar sobre a equipe Cashbox, o som acima do normal. Né? E na verdade foi a equipe que embalou a minha adolescência, a minha juventude na década de 80, no tempo que eu curti os funks, né? Não o funk de agora, né? O funk carioca não tem nada a ver com o funk daquela época. E na verdade, né, o baile funk daquela época era o único, né, ou um dos poucos, ou o único entretenimento que o jovem, né, do subúrbio, né, de classe baixa, tinha, né? Era um dos poucos, não, eu acho que era o único, né? Que era pegar o teu salário de final de semana, né? Recebia por semana e ia pro salão do baile para extravasar, para dançar e se distrair. Eu não sei se eram de todos, pelo menos esse era o meu caso. E eu não quero aqui, né, falar a história da Cashbox. Não é isso que eu quero fazer, porque já tem vários documentários, várias entrevistas muito boas, muito bem feitos, bem realizados. Inclusive com o Marcão ainda quando estava vivo. Então não quero me repetir, mas eu quero falar sobre o trágico dia de 1988, que eu não lembro bem a data, que marcou a história da Cashbox para sempre, marcou a história da equipe e de seus participantes. Quando houve um tiroteio na porta do Magnatas Futebol Clube, onde o Bozó, que era o irmão do Marcão, foi atingido com um tiro e veio a falecer. Bom, a equipe Cashbox, ela começou lá nos meados dos anos 70, também não sei precisar, e teve seus anos áureos, seu apogeu nos bailes do Garnier e do Magnatas na década de 80, que foi onde eu frequentei. Lógico, a Cashbox tocou em muitos lugares, em vários bailes, mas os bailes que eu mais curti a Cashbox foi o baile do Garnier, Esporte Clube Garnier, e do Magnatas Futebol de Salão, todos no bairro do Rocha. E o baile do Magnatas era assim, cara, era um baile que enchia, que lotava, Estava sempre muita gente dando cabeçada, mas também tinha muita briga, muita violência, tá? E consumo de drogas. Eu estou falando aqui o que eu vi, o que eu presenciei. Na verdade que ali era um barril de pólvora, por quê? Porque ali você tinha várias comunidades, várias pessoas com pensamentos diferentes. E infelizmente naquela época, não sei como é hoje, mas o jovem de subúrbio, de comunidade, tinha aquela coisa de provincianista, que se o cara fosse de um lugar, ele era tido como inimigo, e poucos eram as regiões que se davam bem, as galeras que se davam bem, a maioria brigavam por conta desse provincianismo bobo, e o Magnatas, ele tinha o pessoal do Manguinhos, do Jacarezinho e do Tuiuti. Existiam outras comunidades, mas essas eram as três que mais se destacavam no bairro do Magnatas. E o Jacarezinho e o Tuiuti tinham uma briga eterna entre eles, que inclusive até mesmo bandidos se metiam nessas questões. E vale ressaltar que naquela época ainda não existia o comando, comando daqui, comando dali, comando disso, comando daquilo, não. Eram quadrilhas, eram bandos que tomavam essas comunidades. E aconteceu que no baile do Magnatas, quando essa galera se cruzava, além do consumo de cocaína e maconha que eu via acontecer, as brigas eram constantes e se brigava por tudo, desde a questão de um ser de um lugar e outro ser do outro, até por um simples pisão no pé, ou até mesmo por causa de namorado e namorado. O pau cantava, como diz a canção
balística popozuda, era tiro, porrada e bomba a noite toda. E aconteceu que numa noite, né, aliás, antes disso, tipo essa questão dessa noite, a Cashbox e o Magnatas, então, diante desse clima de tanta briga, eles entenderam que para resolver isso, eles teriam que mudar a segurança, né? Já que a segurança era um pouco apática, não tinha condições de fazer frente ao que estava acontecendo. Eles então entenderam que a solução seria empreender com mais violência, ou seja, contrataram seguranças, né, que eram muito violentos, covardes, truculentos, que batiam a esmo, não queriam saber se ia matar, desmaiar. O negócio era espancar o cara, entendeu? E assim foi, né? Os bailes do Magnata era briga, e se o segurança pegasse, moía na porrada. E com tudo isso também, eu vou ter que falar, que eu também vi isso acontecer muitas vezes, o próprio Bozó, ele chegou a bater em pessoas. Eu vi isso. Ele botava a gente pra fora. Pô, e ele não é segurança. Ele fazia parte da equipe de som. O trabalho dele não era esse. Mas deu para perceber que parece que tanto o Bozó quanto os seguranças que eles estavam começaram a ter prazer nesse negócio de bater. Ou será alguma coisa racista? Eu não sei. Sei que o bagulho ficou descontrolado por parte dos seguranças. E um dia isso teve volta. Por quê? Porque você bate, uma hora você vai bater em alguém que não vai aceitar e que vai querer revidar. E foi o que aconteceu. Né? No dia que eu estou falando, os seguranças pegaram um garoto, bateram muito no cara, e o cara era nada mais, nada menos que o sobrinho do traficante que dominava lá, né, o Jacarezinho, que era um cara que tinha substituído outro traficante chamado Meio Quilo. Com volta a dizer, nessa época não existiam comandos, né? Eram quadrilhas. Então esse Meio Quilo morreu, esse tal de Van sumiu. E o sobrinho dele estava no baile lá, não sei qual foi o enredo, a situação. E os seguranças bateram no cara, e aí ele falou pro tio, aquela coisa toda. O tio reuniu o pessoal dele no carro, partiu pro Magnatas, e chegando lá, disparou a esmo, né, para dentro do clube. E um desses tiros acabou atingindo o Bozó, né, que foi socorrido, mas não resistiu. E houve uma troca de tiros, onde também esse bandido, né, o Van, foi atingido, também veio a morrer. E com isso a Cashbox teve que sair do Magnatas, porque poderia sofrer uma represália, né? E o pior disso tudo, né, o Marcão se tornou um cara totalmente triste a partir desse dia. Tanto que há entrevistas com ele que ele fala que essa violência acabou, né, entristecendo ele perdeu o gosto por continuar à frente do baile. A Cashbox continuou, mas sem ele, e não foi a mesma coisa, né? E esse tipo de tristeza acompanhou ele até a sua morte em 2018, quase 30 anos depois da morte do irmão, né? Ele voltou algumas vezes, mas não era mais o mesmo Marcão. Então o que a gente vê com isso? Que violência não resolve o problema de violência. O que aconteceu ali está certo. Eu não estou dizendo que o Bozó mereceu ganhar um tiro, que ele não era para estar na porta do baile, não era para ele estar batendo em ninguém, entendeu? E nem a segurança era para agir como agiu, mas se agiu foi por quê? Porque teve o aval da equipe Cashbox e da diretoria do Magnatas. Então, gente, violência gera violência. Violência não resolve violência. E eu me despeço de vocês aqui nesse podcast, né? A trilha sonora de hoje foi com Trinelli no início, e na sequência Electrade com Confunction, né? Quem não dançou isso aí lá no Magnatas? Esse som foi muito bom. E peço para você, né, fazer seu comentário, deixar sua curtida, né, lá no Facebook, no YouTube, no Instagram e nas plataformas. Deixe seu comentário se você gostou ou não. E se quiser, ative o sininho e passa a me seguir, me dá essa moral. E se quiser ouvir um som maneiro, é só clicar zeno.fm/Roots67, a rádio que toca resistência. Me despeço mais uma vez e deixo vocês com esse som. Fui! Web Rápido JP Roots 67, o som da resistência. Podcast.